Hoje se celebra a proclamação da República. 130 anos da proclamação da República. Mas será que há algo a se comemorar? Não, não há nada a se comemorar. A proclamação da República, o próprio nome já diz, proclamação é um comunicado e não um convite. O que é República? República, segundo o dicionário formal, significa coisa do povo, um governo feito para atender aos interesses gerais de um povo coletivo, representado nas suas mais diversas formas. Mas não foi isso que aconteceu no Brasil. A proclamação da República do Brasil, ela nasceu através de um golpe militar. Sim, golpe. Porque não houve uma revolução como a Revolução Francesa com plena participação do povo. Não. O golpe militar que houve no Brasil, que formulou a proclamação da República, é um golpe orquestrado através da elite e através do exército, dos militares. Nesse golpe, o imperador Dom Pedro II foi deposto e, segundo a Constituição, a sua filha, a princesa Leopoldina, por ser mulher, não poderia assumir, muito menos o seu esposo, o francês Conde d'Eu, que era tão odiado pelos oligarcas e pelo exército. Então podemos concluir que a proclamação da República foi realmente um golpe militar. Interessante que o povo realmente não viu nada. Segundo o jornalista Aristides Lobo, ele disse na época: o povo assistiu bestializado à proclamação da República pensando ser uma parada militar. Bestializados, o que significa? O povo ficou ali surpreso em ver aquilo acontecer, né? O que está acontecendo? Uma parada militar? Eu não estou sabendo de nada. Então o povo realmente não sabia de nada porque o povo não foi convidado a participar da proclamação da República. Notaram? Então foi um golpe sem a participação do povo. Foi uma atitude unilateral dos oligarcas, da elite e do exército sem qualquer consulta popular. E Bestializados é o nome do livro, o qual o José Murilo de Carvalho, grande historiador brasileiro, ele traçou perfis e explicou justamente esse processo, né? O José Murilo de Carvalho, ele enfatizou essa frase do jornalista Lobo, dizendo que o povo assistia a tudo aquilo bestializado, porque o próprio povo não sabia o que estava acontecendo. Marechal Deodoro, juntamente com os outros militares, decidiram a revelia do povo, que haveria de ter a proclamação da República, né? Embora o próprio Marechal Deodoro era um grande amigo de Dom Pedro II, a quem devia grandes favores. Na verdade, ele queria apenas travar uma batalha pessoal contra o ministro do Ouro Preto, né, a quem ele era um grande inimigo, não diretamente ao Dom Pedro II, mas a coisa foi tomando proporções cada vez maiores e fugiu ao seu controle, e ele teve que declarar a proclamação da República. As agitações se tornaram muito intensas nos quartéis. A agitação não estava nas ruas. Então quem estava sabendo do golpe da República eram os militares, os soldados. Mas um outro lado também sabia, que era a imprensa. A imprensa da época sabia desse golpe. Tanto sabia que participou e incentivou, ou seja, desde aquela época a imprensa tem um papel proeminente em apoiar os golpes no Brasil. Tem alguma relação com agora? Notaram o paralelo? Então nós vimos que tem sim. Tem um paralelo com agora. Mas o Marechal Deodoro, apesar de proclamar a República, ele não estava totalmente confortável, uma vez que estava depondo o rei, imperador, que era seu amigo. Tanto é que um soldado, ao gritar ao seu lado, "Viva a República!", recebeu um belo tabefe na cara. O Marechal Deodoro não gostou nada daquilo, mas
ele começou e teve que terminar o problema. Outro ponto interessante é que nessa trama, nessa proclamação da República, nessa transição, houve uma farra dos banqueiros. Por quê? Porque as incertezas, justamente devido à mudança de governo abrupta, gerou muita especulação financeira. Então a regra naquele momento entre os capitalistas era ganhar dinheiro, ganhar cada vez mais dinheiro. Então muita especulação foi feita. Então foi o momento que os banqueiros ganharam muito dinheiro. A prometida integração do povo, na qual os republicanos haviam prometido durante a proclamação, ela jamais aconteceu. O povo não teve participação nenhuma. O povo ficou de fora. O povo ficou só observando o desenrolar dos fatos. Por quê, gente? Porque era um golpe militar. E onde há um golpe militar, não há participação do povo. Então, seguido a esse golpe militar, começou um capitalismo oligárquico entre estados de São Paulo e Minas Gerais. Após os dois governos militares, se iniciou a República do Café com Leite. Então aquela república capitalista, né, dos oligarcas, dos fazendeiros, os latifundiários. Então isso já mostrou que a transição, a proclamação da República, o golpe da República, simplesmente foi uma transferência de poder por parte do imperador para os oligarcas. Então o poder não foi para o povo. Então não podemos dizer que a República foi algo bom, foi algo positivo, porque não foi. Foi um golpe. Seria algo bom se, ao terminar o Império, fosse convocada uma Assembleia Geral com participação representativa do povo, de todos os níveis da sociedade, para que esses ajudassem, através de uma Constituição ali, reformulada, criar os pilares que formariam uma nova nação. E isso não aconteceu. O povo realmente ficou de lado. Quem mandava no Brasil era uma elite oligarca, que até 1930 dominou o país por meio das eleições. Por quê? Porque o voto agora não era mais voto censitário. O que era o voto censitário? Era o voto que apenas pessoas ricas, com uma determinada quantia em dinheiro, poderia votar, mesmo que fossem analfabetas. Notaram? Não importa se você era analfabeto, se você tinha dinheiro, você podia votar. Mas o analfabeto pobre não podia votar. Bom, com essa nova Constituição que fizeram, agora o voto poderia ser a partir dos 21 anos. Então não era mais necessário ter dinheiro para votar. Todo homem com 21 anos poderia votar, desde que fosse alfabetizado. Então pessoas que não sabiam escrever, que era a grande maioria da população, os analfabetos, não podiam votar. E outra coisa, o voto era aberto. Se você votava, você tinha que explicar para quem e por que você estava votando. Então dessa forma, os oligarcas garantiam o seu poder. Porque aqueles que poderiam votar eram justamente as pessoas que estavam à sua volta e que dependiam deles, que lhes deviam muitos favores. Então com isso, eles garantiam a sua permanência no poder. Bom, nem tudo começou bom, nem tudo foi um mar de rosas para os republicanos, para os militares, né, para os oligarcas que estavam iniciando essa república corrupta que temos até os dias de hoje. Houve um grande barulho por parte da sociedade que estava tremendamente descontente com a nova república, com o golpe militar. Surgiram muitos movimentos operários, os trabalhadores, anarquistas, começaram a fazer greves, começaram a fazer movimentações, houve manifestações, revoltas na Marinha, como a revolta de João Cândido em 1910, a famosa revolta da Chibata, bem como a vacinação forçada, né? Começou aqui o projeto de sanitarismo. Então agora os republicanos queriam fazer a higienização cívica e de doenças no Rio de Janeiro agora pela marra, na marra. Então eles começaram a demolir os casarões, expulsando os negros que moravam na cidade para os morros, surgindo assim as favelas.
Nesse mesmo período estava havendo a Guerra de Canudos, aonde os soldados que vieram de lá, após massacrar milhares de mulheres, crianças e idosos, não receberam desse mesmo governo o seu soldo, as suas casas, e também foram morar nas favelas, nos morros, né? E aí sim dando origem às favelas como nós conhecemos hoje. Começou-se então uma campanha maciça de vacinação, e essa vacinação era feita na marra. Olha só, essa vacinação que era feita nas cidades era feita à base da baioneta e do coturno. Eles simplesmente chutavam as portas das pessoas, entravam nas casas das pessoas e as vacinavam à força bruta. Muitas casas as mulheres estavam sozinhas porque seus maridos trabalhavam, então a sua intimidade era invadida. Isso gerou muita revolta, o que veio causar, através de toda essa violência, de toda essa truculência, a revolta da vacina. Então o povo estava realmente muito revoltado. O povo não estava gostando da forma que estava sendo feita essa transição do império para a república. Então a república não era algo popular, não era algo participativo, não trazia bem ao povo, muito pelo contrário, apenas opressão ao povo pobre e humilde da cidade, especialmente os negros. Os negros sofreram muito na mão da república. Além das leis raciais, como eu acabei de dizer aqui, que as leis sanitárias, que demoliam os casarões, obrigando os negros a morarem nos morros, também foi proibida a roda de capoeira. Então a capoeira agora era proibida, a roda de samba era proibida, os negros eram presos a qualquer momento por vadiagem, né? Os negros que não tinham trabalho eram capturados pela polícia, que na época era força pública, levados para se alistar na marra, na Marinha, né, que culminou na revolta da Chibata que eu acabei de falar, onde os negros, 22 anos após a abolição da escravatura, ainda sofriam castigos físicos, com chibatadas amarrados em postes. E essa revolta foi tão grande contra o Império, contra a República, que a cultura popular manifestou essa revolta. E a gente vê isso nos dias de hoje. Por exemplo, as escolas de samba daquela época, que estão até hoje aí, né, escolas de samba quase centenárias, podem notar que os nomes delas e os símbolos, Império Serrano, né, enfim, com o outro nome da outra, Unidos de Vila Isabel, uma ilusão à Princesa Isabel, enfim, várias escolas de samba usavam nomes, os símbolos de coroas, estandartes, justamente para fazer uma alusão à monarquia, para provocar a república. Obviamente que os negros também não tinham uma vida boa na monarquia. Nem a monarquia, nem a república foi boa para os negros. Nenhuma das duas. Mas os negros sofreram muito com o advento da república, uma vez que estava sendo implantado no Brasil o processo de branqueamento, no qual o objetivo era realmente acabar com os negros, trazendo os brancos para cá, os europeus para cá. Então os negros estavam marginalizados, sem oportunidade, né, sem oportunidade de trabalho, e também no meio cultural dominava a eugenia, que era aquela ciência racista que eu falei no outro vídeo sobre racismo, né? Então os negros estavam passando por grandes dificuldades, por grandes perseguições, por grande segregação, sem oportunidade nenhuma. Então a república, por ser um golpe de militares e da elite, oprimia o povo comum, quanto mais o povo negro. Agora, o fim do voto censitário, os padres, os soldados, analfabetos, também não podiam votar, continuava da mesma forma, né? Outra coisa interessante que nós podemos falar aqui é que estava surgindo agora a construção da República como a conhecemos hoje, né? A Primeira República. Então ali nós vimos que mudaram os símbolos nacionais, o hino, por exemplo, né? Mudaram a bandeira antigamente colocaram por 2 dias, na época de Marechal Deodoro, uma bandeira, tiraram a bandeira imperial e fizeram uma bandeira que imitava a bandeira dos Estados Unidos, só que verde e amarelo. Aquilo foi a coisa mais ridícula do mundo. O Marechal Deodoro mandou tirar aquilo, e como ele ainda respeitava a monarquia, ele gostava da bandeira da monarquia, ele mandou deixar a bandeira, tirar a coroa e mudar e colocar apenas armas, os brasões, né? E a bandeira foi sofrendo mudanças até que chegamos a que temos hoje,
né, que tem a faixa positivista. Né? O que é positivista? Aquele movimento filosófico de tudo é correto, positivo. Então eles colocaram na faixa da bandeira o seguinte texto: ordem, progresso e amor. Mas talvez você pergunta, peraí, nossa bandeira não tem amor. Não, não tem amor. Não tem amor porque os militares mandaram tirar amor. Porque, gente, governo militar, né, um golpe, obviamente que a palavra amor não ia cair bem ali, né? E pelo menos nesse fato eles foram sinceros, porque não havia amor por parte dos militares. Não há amor entre eles em relação ao povo comum. Foi adotado também de forma hipócrita, como símbolo da República, a Marielle. A Marielle, gente, é aquela mulher que aparece nas notas, né, que tem até na nota de real, aquela mulher que tem um traço de perfil com aquelas flores de louro na cabeça, né? É o símbolo da Revolução Francesa. Eu não sei por que fizeram isso, os liberais adoravam ela, mas não houve aqui no Brasil um movimento como a Revolução Francesa, sabe? Porque no Brasil as pessoas eram analfabetas, eram idiotizadas pelo Estado, negligenciadas pelo Estado, porque realmente não tinha interesse do Estado em que as pessoas tivessem cultura. Embora Dom Pedro II havia feito, Dom Pedro I havia feito o dia do professor, aquela coisa toda, mas, gente, não tinha. A maioria das pessoas eram analfabetas, então as pessoas eram alheias, intelectualmente, culturalmente alheias às mudanças, então as pessoas não participaram. Aqui a transição, mais uma vez, não foi como a da França, então não dá para entender por que colocaram a Marielle como símbolo aqui da República, como uma revolução, quando na verdade não foi uma revolução, foi um golpe militar vergonhoso, certo? Muito bem. Bom, a partir de 1934, o sistema eleitoral mudou agora, né? Então agora os homens poderiam votar de forma secreta. Então isso derrubou aquele poder que os oligarcas tinham em relação ao voto, né? Porque tinha que saber quem votava. Então agora isso não mais existia. Então agora esse tipo de votação tornava agora as eleições algo mais equilibrado, mas essa liberdade que tirava o poder dos oligarcas, obviamente o nosso sistema representativo ele não suportou isso daí, certo? Então, por meio disso vieram os golpes militares, vieram as ditaduras e o alcance popular à democracia se tornou ainda mais precário. Vale entender também que república não é a mesma coisa que democracia, né? Não é e nunca foi. É um país que governa a si mesmo, sem a participação do povo. E sempre foi assim. A história do Brasil, das 130 anos de sua república que faz hoje, é uma história que a democracia, ela praticamente tem 30 anos. Né? 30 anos, 31 anos, e faz esse ano. Desses 31 anos, gente, tivemos impeachments, mais impeachments, governos ilegítimos, golpes. Nós ainda não sabemos o que é a democracia no nosso país. Deixa eu ver aqui mais um ponto interessante que a gente pode salientar aqui. Gente, a gente viu aí 64 o golpe, né? O golpe de 64, mais uma vez reproduzindo o golpe de 1888. O golpe de 64 já mostrava que nós não tínhamos democracia. Então algo que começou errado não pode dar certo. Não tem como dar certo, gente. Então as pessoas não entendem por que o Brasil não dá certo, porque o Brasil já começou errado. Se o Brasil não tivesse começado por um golpe, mas sim por uma revolução popular, com participação do povo, como foi na França, obviamente nós seríamos outro país. No entanto, nós somos um país criado num golpe. A nossa história de 130 anos de república é uma história golpista, é uma história de poder, é uma história de oligarquismo, de concentração de renda, de capitalismo. O povo nunca teve vez nesse período e não é agora que vai ter. Né? Nós vimos aqui em 64, houve sim a ditadura, onde os direitos civis e democráticos foram tolhidos por 21 anos e após o processo de redemocratização do Brasil, as coisas não mudaram muito. Hoje nós estamos vivendo
a época do neoliberalismo, e hoje nós vemos aí que a privatização está sendo feita à revelia do povo, estão privatizando as estatais sem consultar o povo, da mesma forma que fizeram em 1888. Naquela época o povo assistia a tudo aquilo bestializado, surpreso, de não entender o que estava acontecendo. Hoje é diferente, hoje o povo assiste isso tudo idiotizado. Entenderam? Eles veem, sabem o que está acontecendo, mas aceitam tudo de forma passiva. Por que será? Porque naquela época, gente, as pessoas não tinham acesso à educação. As pessoas eram analfabetas, as pessoas eram ignorantes. Hoje se dá da mesma forma. Embora as pessoas até saibam ler e escrever, tenham direito a voto, a sua liberdade crítica para votar, para usar o seu direito, para mudar a sua realidade, ela é simplesmente tolhida porque hoje elas têm o seu senso crítico dominado pela religião. Nós vimos nas últimas eleições, nós vemos o avanço das religiões neopentecostais no Brasil, que estão dominando cada vez mais a política, estão minando e destruindo o nosso processo democrático, sempre a favor das elites. O atual governo que nós temos aí é um governo antidemocrático, é um governo nascido no golpe, é um governo eleito de forma errada, né, com trapaças, com fake news, por trás o apoio da religião. Religião essa que defende interesses liberais, porque historicamente os protestantes liberais sempre acreditaram, através das ideias de Calvino, sobre as bênçãos terrestres, né? Sobre as bênçãos que viriam, sobre o materialismo. Então a teologia da prosperidade hoje, ela influencia muito o cenário político, né? As religiões em si. A gente vê que pastores que pregavam a teologia da prosperidade são hoje senadores, são deputados. Então a gente vê que o processo democrático não existe, a nossa república ainda é um golpe, e a participação popular das pessoas hoje, ela só vai até o momento do voto. Só até o momento de voto. É apenas uma forma de formalização constitucional. A partir do momento que as pessoas votaram, elas não têm mais participação de absolutamente nada. Essa democracia representativa suposta que nós temos é uma grande farsa, porque nós vemos aí o Congresso votando leis à revelia do povo, leis contra o trabalhador, a reforma da Previdência, tudo à revelia do povo. O povo ainda não tem participação. Então, gente, a República começou com um golpe, sem a participação do povo, ela permanece golpista, sem a participação do povo. O povo continua bestializado. Parte do que eu escrevi aqui, aliás, parte do que eu disse aqui, está no livro do José Murilo de Carvalho, Os Bestializados. Eu sugiro que vocês leiam esse livro, é um livro fantástico, tá? Sugiro que leiam, uma boa leitura, é uma forma de você entender o processo de transição do Império para a República. Você vai achar muito interessante. E um outro livro que eu também li, que eu acho bacana para fazer uma analogia, é o livro Elite do Atraso, do Gessé de Souza, aquele sociólogo da UFABC. Ele faz justamente um paralelo sobre aquele povo que assistia tudo bestializado, né? Aquele povo não raro era as pessoas mais pobres, os negros, os nordestinos, os mestiços, pessoas às quais os oligarcas sofriam um grande desprezo, né? Porque eram descendentes de escravo, era a plebe, né? A classe mais baixa do Brasil. Então essas pessoas, para eles, não tinham que ter representatividade nenhuma, não deveriam ter participação nenhuma na República. Acontece que esses oligarcas, eles morreram, eles se foram, mas foram substituídos pelos seus filhos, netos, bisnetos e tataranetos, que estão hoje aí no poder, com uma nova elite oligarca do Brasil, né? Uma nova elite banqueira, uma nova elite latifundiária. E o pensamento é o mesmo. Quando eles olham para a população brasileira, mestiça, pobre, descendente de escrava, eles pensam da mesma forma. Então,
Para eles, o povo brasileiro como um todo, os mestiços, os negros, continuam sim escravos e indignos de ter participação na República. É por isso que a República, hoje, no 15 de novembro, não merece ser comemorada. Nós não temos uma República plenamente democrática, representativa e participativa. Beleza? Bom, gente, é isso aí que eu queria falar sobre a República. Espero que vocês possam tirar algum proveito, possam esclarecer alguma coisa. Pode ser que eu tenha trazido algo novo para vocês. É esse o objetivo aí. Falou? Grande abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.